Campeonato Brasileiro. E ele acompanhou esse duelo, comentarista Itatiaia. Chega mais, Ale Oliveira. Bem, amigos do apito final, não deu pro Atlético mais uma vez na condição de visitante no Campeonato Brasileiro, né? 7ª derrota do Galo jogando distante do seu torcedor. Aliás, o Atlético no Campeonato Brasileiro não tem a pior campanha na condição de visitante, mas é a equipe que mais perdeu fora de casa. Se você levar em consideração os jogos fora de Belo Horizonte, que teve aquela vitória contra o Cruzeiro 3-1 no Mineirão, mas se você levar em consideração os jogos fora de Belo Horizonte, já são 7 partidas sem vencer do Galo nessa condição por todas as competições, né? Aí Sul-Americana, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro, são 6 derrotas e um empate fora de Belo. O Atlético até começou bem o jogo, ele abriu mão mais uma vez do esquema com 3 zagueiros, colocando o Natanael como lateral direito, mas prendendo um pouquinho o jogador, deixando ele mais, protegendo ali o setor defensivo e dando liberdade para o Lodi pelo lado esquerdo. A dupla de volantes escolhidas foi Alan Franco e Michael, e aí ele fez um trio um pouco mais ofensivo, com o Vitor Hugo, que estava jogando muito bem, foi substituído, mas estava jogando muito bem. O Vitor Hugo mais centralizado, o Bernardo pelo lado esquerdo e o Coelho pelo lado direito, com o Cassierra jogando mais centralizado. E o Atlético não teve ali uma grande oportunidade, teve até um gol que foi anulado por impedimento do Coelho, mas teve mais volume ofensivo, foi um time mais organizado. Se tivesse que sair um vencedor no primeiro tempo, seria o time do Eduardo Domingues, seria o Atlético. No segundo tempo, o Corinthians volta diferente, tanto na postura como com algumas alterações. O Caio César, por exemplo, entrou logo na virada, né? Mas depois entrou o Depay, entrou o Carrídio, entrou o Alan, entrou principalmente o Labiat, esse holandês que acabou fazendo o gol que decretou a vitória do Corinthians. O Corinthians que foi melhor no segundo tempo do que o Atlético, mas tinha dificuldade de chegar ao gol. Mas faltando 2 minutos, a bola cruzada pelo Mateuzinho, pelo lado direito, o lateral, encontrou o Labiat, que é destro, que pegou um chute de muita felicidade, de pé canhoto, para fazer o único gol do jogo e deixar o Atlético um pouco mais próximo da zona de rebaixamento. Segundo tempo ruim, o Barba foi muito questionado porque praticamente não alterou a sua equipe, mesmo com um desgaste evidente dos seus jogadores, enquanto o Corinthians fez as 5 substituições e o Fernando Diniz conseguiu dar uma cara nova para o time. De qualquer maneira, o Atlético agora volta as suas atenções para a Copa Sul-Americana, competição em que só depende dele para conseguir uma vaga na próxima fase. Mas tá metade do campeonato lutando na parte de baixo, né? Sim. Tá tão embolado, e o Atlético também agora tá nessa luta, porque a distância para a zona do rebaixamento ela é curta, de 3 pontos. Mas assim, na coletiva do Barba, essa frase chama atenção. Ele falou que não colocou mais jogadores, ele não fez todas as substituições porque ele não via que quem estava ali no banco tinha condições de mudar a partida. Então, é um recado assim para o elenco, acho que para a diretoria também, porque se não tiver qualificação, se não tiver reforços, vai ficar como? Ele vai ficar utilizando, vai ficar fazendo sempre 3 substituições no máximo, porque o Atlético claramente estava mais desgastado do que o Corinthians, e ainda assim ele não fez as 5 alterações. O Atlético fora de casa tem sido normal perder, né? Pode ter melhorado o desempenho, o time está começando a ter um padrão, uma forma de jogar, mas fora de casa a história se repete novamente, mais uma derrota para a conta. Voltamos aqui na capital paulista para repetir a 7ª derrota do Atlético fora de casa neste Campeonato Brasileiro. O time não empatou como visitante até aqui, 2 vitórias diante da Chapecoense, goleada 4-0 no início de abril, e também no clássico contra o Cruzeiro. Foi no Mineirão, foi em Belo Horizonte, mas o Galo na condição de visitante. E esta campanha fora de casa é que vem deixando o time na parte de baixo da tabela.
Apenas 3 pontos do Z4 e neste momento caindo, né, nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Falta uma antes da parada para a Copa do Mundo e é também fora de casa contra o Vasco da Gama, que perdeu também neste domingo. O Galo que no Campeonato Brasileiro tem o Vasco da Gama no próximo domingo, já com desfalques certos do zagueiro Juan, que recebeu o 3º cartão amarelo, e os jogadores que vão servir seleções na Copa do Mundo. Já estarão liberados após quarta-feira, o jogo da Sul-Americana, eles ainda estarão presentes. Depois, fim de semana, estarão já servindo seleções, período da Copa do Mundo. Então, uma zaga diferente aí para o duelo da semana que vem contra o Vasco da Gama, lá em São Januário. A delegação do Atlético retornando em voo fretado, chegada agora no início da madrugada, e o pensamento já tem que mudar o chip. É Copa Sul-Americana e é decisão na Arena MRV, quarta-feira. A bola rola às 7 horas da noite contra Puerto Cabello da Venezuela. O Galo depende apenas de si, mas tem que vencer o jogo. Qualquer outro resultado estará eliminado da competição nesta fase de grupos. E para esse compromisso, o Barba Domingues já destacava a importância aí do Atlético fazer de novo valer o dever de casa, usar o fator local. E é bom destacarmos que antes, na terça-feira, também na Casa do Galo, 7h15 da noite, a transmissão da Itatiaia. Para a bola rolar às 7h30, tem o Galinho, Copa do Brasil Sub-17, a final única contra o Atlético. Ingressos com preço único de R$10. O futebol brasileiro ele é tão maluco que o Atlético está a 3 pontos da zona de rebaixamento, mas a 4 do G5. Exato. Porque o 5º colocado é que vai para aquela pré-Libertadores. O G4 de vagas diretas. Pelo menos até a definição de Copa do Brasil e própria Libertadores, né? Falando o de hoje aqui, o Atlético está a 4 pontos do 5º colocado e a 3 da zona de rebaixamento. Muito equilibrado o campeonato, CJ. Assim, ainda, né, que já estejamos próximos aí, mais próximo do final desse primeiro turno, mas e aí você pega um fôlego agora, trabalha esse time, que o Barba chegou, o campeonato já estava, né, acontecendo, vamos lembrar que o Campeonato Brasileiro começou, então assim, uma temporada muito diferente, mas aí você olha para a classificação, todo mundo ali, diferença de 1 pontinho, 2, 3 pontinhos para a zona, igual você falou, mas muito perto também da zona de classificação. E aí você faz um ajuste de elenco, você trabalha melhor aí. O Barba viu o mesmo jogo que a gente, tá? Viu. Entendeu que criou muito mais chances, foi melhor do que o Corinthians nessa criação, mas não foi tão bem na finalização. Poderia ter trazido um resultado positivo, foi até a pergunta do companheiro nosso lá para ele. Então, assim, não é passar pano, não é aceitar o resultado, porque contra o Corinthians em Itaquera, pode perder. Não é assim. Mas você tem que observar também o que o Atlético tem mostrado de evolução, o que tem sido de um jogo a outro. O Atlético fez um bom jogo, um bom primeiro tempo contra o Botafogo, depois fez um bom jogo pela Sul-Americana aí contra o Cienciano, fez um bom jogo contra o Mirassol também, pelo Campeonato Brasileiro, venceu. Hoje fez um bom primeiro tempo contra o Corinthians e numa cochilada ali, numa sorte, num lance de extrema felicidade do marroquino, o Atlético perde 1-0. O Corinthians em casa, cara, o Corinthians chutou 2 vezes ao gol do Atlético, assim, duas chances perigosas mesmo ao gol do Atlético. Então... E ele fala sobre a saída do Vitor Hugo, que a entrada do Minda ele queria velocidade. É aí que o Vitor Hugo sente a parte física ainda retornando normal, e a ideia dele era tentar buscar na velocidade um contra-ataque com o Minda. Mas aí ele abre mão dos 2 meias, né? Porque logo na sequência sai o Bernard também. E a gente, nós temos que lembrar que o Bernard também tem jogado no sacrifício, tá? O Bernard não tá com o negócio no pé lá, o problema, fissura no dedinho lá, não sei. Curado não. Isso só vai acontecer na pausa. Então, assim, a gente não sabe quanto tempo mais o Bernard aguentaria. Talvez ficasse um pouco mais, ajudasse o Atlético a fazer o gol, como ajudou no primeiro tempo, nas chances criadas. Mas não dá também para sacrificar e daqui a pouco você perde o jogador por mais tempo, né? Então, assim, gente, é buscar um resultado positivo contra o Vasco, fechar bem, classificar na Sul-Americana no meio da semana, quarta-feira, contra a Academia Puerto Cabello. Verdade. Que o Atlético conseguiu perder na estreia da Sul-Americana, mas o Vasco está na parte de baixo. É difícil jogar em São Januário, muito difícil. Gramado horroroso. Horroroso, mas
é possível que o Atlético, se fizer um jogo bom, como foi hoje no primeiro tempo, que o Atlético possa trazer um resultado positivo. Ô, CJ, falando sobre a evolução do Atlético, é notório, né? Nos últimos jogos, o Madeira até citou nos últimos 5, principalmente ali nos 3 últimos, o Atlético evoluiu muito sob o comando de Eduardo Domingues. Acho que agora sim ele está conseguindo ajustar melhor a equipe. Acho que os jogadores também cada vez se adaptando mais ao estilo de jogo dele. E a gente pode pegar tanto no coletivo quanto individualmente. A gente até citou o caso do Bernard. A gente fala muito sobre ele porque o Bernard, ele estaria nessa possível lista de saídas agora no meio do ano. E hoje é um jogador fundamental, um jogador titular no Atlético, que vem fazendo a diferença. E não só ele, a gente pega também o caso do próprio Renan Lodge, que até então não tinha caído muito na graça do torcedor, até porque para substituir o Guilherme Arana não é fácil. O Arana, ele ficou muitos anos aqui, é um jogador excelente, e aí o Lodge, por mais que tem toda essa bagagem, é um jogador de seleção, mas não tinha se adaptado, e o Lodge cresceu muito no comando do Eduardo Domingues. A gente pega também o próprio caso do Natanael, que muitos não queriam a titularidade dele, e o Natanael nesses últimos jogos foi muito bem, entre outros exemplos que a gente pode até citar aqui, até mesmo o caso do Alexander, que entrou no último jogo, não tem muito prestígio com o treinador, mas quando entra, às vezes ele consegue fazer sim uma diferença, e aí a gente pega essa evolução de algumas peças individuais e também do coletivo, que tá muito bem. Acho que o time se adaptando cada vez mais ao estilo dele. E aí a gente pega esse recorte, né, CJ? Como vai ser o Atlético depois da paralisação? Porque tem muito disso. Às vezes o time ele tá voando, quando tem essa longa pausa, muda tudo, volta muito mal, ou pode ser o contrário também. Então a gente fica nessa expectativa e de como o Atlético vai no mercado, porque eu acho que para chegar precisa sair. O Atlético precisa pensar muito financeiramente, não adianta ir no mercado fazer contratações e continuar com jogadores que ganham muito e não vão ser utilizados. Então acho que tem que pensar primeiramente em tirar aquilo que não está agregando em nada no elenco, para aí sim você trazer, fazer esse balanço de quem precisa realmente sair, para você trazer peças pontuais que vão chegar não para resolver o problema do Atlético, mas para ser fundamental e ajudar mais do que estão no momento. Mas o Atlético agora tem um confronto de Sula. Pois é, quarta-feira, 7h30 da Atlético e Puerto Cabellos da Venezuela, partida na Arena MRV, ingressos também à venda no site ingressos.galonaveia.com.br. Estava escutando o Barba ali, CJ. Inclusive, veio chiado a transmissão para todo mundo. O problema é lá, né, no Itaquera mesmo. E o que o Barba falou praticamente durante toda a entrevista, tá? É que o time tem evoluído, que foi uma derrota injusta, e que o time vem tendo evolução, e é nisso que ele está focando. E questionado sobre a proximidade com a zona de rebaixamento, os 3 pontos, ele falou, não muda nada nessa rodada, antes do jogo começar, a gente também estava 3 pontos, então a gente tem que buscar continuar evoluindo para os resultados virem, mas aí foi confrontado sobre o jogo do Vasco, falou, quarta-feira tem um jogo, quarta-feira a gente tem que ganhar e o meu foco é tudo na quarta-feira. O que nós falamos aqui, Guim, tá 3 do Z4, mas tá 4 do G5. Pois o campeonato tá bem parelho ainda, né, o CJ. Agora, uma coisa que eu acho que ele deixou, talvez ali nas estrelinhas, como diria o outro, como diria a Dona Lucinha, mãe de Adroaldo, é que pro jogo contra o Vasco, sem o Juan Tressoldi, e possivelmente sem o Alonso, acho que a apresentação da seleção paraguaia pode ser eu acho que é isso aí. Se liberar o Alonso, ele falou, nós temos Lianca e Vitor Hugo, já meio que escalou ali dois zagueiros. Com talvez Natanael, Lianco e Vitor Hugo, pode ser uma possibilidade para o jogo contra o Vasco. Mas ele disse, antes disso tem um jogo contra o Puerto Cabello, e a gente vai em busca de classificar, porque o Atlético só depende de si mesmo para classificar na Copa Sul-Americana. Fala galera, estamos finalizando mais um vídeo aqui do canal. Obrigado aí, você que chegou até aqui, tá? Você que assistiu até o final aí, curtiu o vídeo? Deixa aquele like, tá bom? Peço a você que deixe aquele like antes de sair do vídeo. Ajuda demais o canal, tá? Com o seu like, então dá essa força aí pra gente, tá bom? Te agradeço demais. E você que tá chegando agora, já fica o meu convite aí pra quem não se inscreveu ainda, tá? Faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação também pra não perder nada. E ajuda aí o canal com o seu like, é de grande ajuda, a gente agradece, tá bom?
Fica à vontade aí, tá? Pra estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá bom? Esse canal traz notícia todos os dias aqui pra vocês do Galo, de domingo a domingo, tá? Só tem notícia do Atlético Mineiro aqui, então eu acredito que esse lugar aqui é pra você, que é atleticano, tá? O YouTube indicou esse canal pra você porque você curte notícias do Atlético Mineiro, então aqui é o seu lugar. Espero que você fique com a gente aí, realizando a sua inscrição. Fique à vontade, tá bom? Muito obrigado pela sua preferência, ficaremos atentos às notícias. Qualquer novidade a gente atualiza vocês aqui, tá bom? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela preferência, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!